Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Tá tudo? Como é que vocês estão? Vocês achavam que hoje já está mais quente, não achavam? Quem não viu a previsão achou. Eu vi e falei, lascou, não vai estar. Só eu e o Rui que estamos sentindo esse calor. O resto está todo mundo normal. Eu acho, Rui, que a gente não bate muito bem, viu? Por isso que a gente se deu bem, porque a gente não bate muito bem. Então, meus queridos, como é que tem sido os vossos dias? Como é que foi a vossa semana? Como que tem corrido as coisas diárias? Nós temos essas duas bebês lindas, maravilhosas aqui, uma de cada ponta, que é para dar o equilíbrio, né? Esse povo, ó, o papá tá ali, ó. O papá falou, eita, minha filhotinha cresceu demais, o que aconteceu com ela? Hã? É a mamá que está cuidando. Tá achando o quê? Bênção, né? Nós vivemos num mundo que ecoa várias vozes, é ou não é? Nós ouvimos muitos chamados, muitas apelações. Somos bombardeados de todos os lados por posições ideológicas, sociais, políticas. Vimos o que aconteceu terça-feira. Dia 18 de maio teremos novas eleições. E aí, o que acontecerá com o nosso Portugal? Talvez como nunca antes nós ouvimos de tudo. E se a gente filtrar, a gente ouve e vê uma maior porcentagem do que nós não precisamos, do que nós nem queremos. Os apelos estão cada vez mais agressivos. Uma coisa interessante que, se nós falamos sobre algum assunto, no momento seguinte você vai acessar um site no seu computador ou no seu telemóvel e o assunto que você comentou está lá. Será que estamos num Big Brother mundial? Será que nós estamos sendo controlados e estamos achando, não, tem que assinar para os direitos, não é? E as propagandas, elas vinculam a produtos, estilos de vida, que muitas vezes não tem nada a ver com o produto. E que você nem pensa naquilo, mas opa, peraí, aquilo ali, olha, se calhar, acho que seria fixe viver desse jeito, fazer tal coisa. O nosso cérebro vê e ouve diariamente milhares de informações. É tanta coisa que a gente nem sabe o que fazer, não é? Quando você vai ver as notícias, fora aquelas que já estão estampadas eletronicamente dizendo, tem aquelas ainda que explodem, né? Plau, plau, plau. E daí você fala, clico ou não clico? É verdade ou não é? Vou ver ou não vou ver? Sem dizer as coisas completamente anticristãs que vêm junto com isso. A ementa que o mundo nos oferece é farta. Farta. Tem para todos os gostos e desgostos. E a gente muitas vezes não sabe nem o que a gente quer. E obviamente que o que está por trás de tudo isso entendeu que nós não precisamos saber o que a gente quer. Basta sermos influenciados a obtermos, sonharmos e querermos aquilo que a gente não quer, mas que os outros querem que a gente consuma. Qual é o propósito? Qual é o objetivo de determinadas coisas? E ao longo da nossa vida, mais curta ou mais longa, a gente adquire o quê? Conhecimento. Tudo que a gente aprende, pode ser na escola, pode ser no trabalho. Se a gente
está desempregado e aparece uma oportunidade de trabalho de uma coisa que a gente não sabe. Mas a empresa até quer nos considerar aptos para aquilo. O que a gente tem que fazer? Aprender. Não é? Temos que aprender a fazer aquele trabalho. E aí nós adquirimos o quê? Conhecimento. A gente estuda, a gente aprende, a gente é treinado e a gente consegue executar aquela função para a gente poder garantir o nosso emprego. Não é? Antes de termos filhos, observamos os pais, não é? E falamos, é assim que faz isso? Ou não é assim que faz isso? Eu lembro quando nós ainda não tínhamos o Edu, e a gente achava um absurdo os pais que davam os telemóveis aos filhos nos restaurantes. Até que o Edu tinha 2 anos e meio, eu acho que foi a primeira vez que a gente deu, ela acho que estava grávida do Rafa, a gente não conseguia mais almoçar e nem jantar fora. A gente falou assim, calhar a gente tem que dar esse dispositivo para o menino ficar quieto. Não é que funcionou? Mas o que acontece? Tem muita coisa que a gente só aprende aonde? Na prática. Porque a gente olhando, observando, a gente critica, mas quando é com a gente fala, vou ter que ceder. Não é? O problema é quando isso é irreversível. Aí estamos perdidos. Para a gente viver uma vida que agrada a Deus, não basta conhecimento. Não basta a gente conhecer as coisas. Não basta a gente estudar as coisas. Em contraste com o conhecimento, existe a sabedoria. E a Bíblia, em Provérbios, é muito interessante porque ela personifica a sabedoria, demonstrando para nós como se ela fosse uma pessoa que pode nos instruir naquilo que realmente, que verdadeiramente a gente precisa. Naquilo que realmente vale a pena. Abram aí Provérbios 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Provérbios 9, do 1 ao 12. E com a diversidade das versões, vai enriquecer, porque provavelmente você vai ler algo que eu não escrevi, que não está na minha versão, mas que enriquece a palavra. Provérbios 9, de 1 a 12. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso, diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Deus, tem misericórdia das nossas vidas, derrama da tua graça, derrama da tua sabedoria sobre as nossas mentes, corações. Que nós possamos, Pai, ouvir a tua voz. Usa-me, Pai, para a honra e glória do teu nome. Guarde todos aqueles que não estão presentes hoje, que o Senhor os visite, que eles ouçam a tua voz e que ao receberem essa pregação também possam refletir sobre a tua palavra.
É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Quando a gente vê esse texto, a gente vê a personificação da sabedoria. Parece que a sabedoria é o quê? Uma pessoa, não é? E Salomão, ele começa falando que a sabedoria edificou a sua própria casa, construiu a sua própria casa sobre 7 colunas. E isso demonstra o quê? Demonstra consistência, força, firmeza, segurança, solidez. Além de que o número 7 é o número perfeito. E não é à toa que ele está aqui. Os fundamentos, eles são importantíssimos no quê? Numa construção. Não é? Já pensou a gente ver esses prédios gigantescos? Eu fico pensando, o engenheiro para calcular o quanto vai de betão para a estrutura embaixo suportar e que não vai abalar, e que depois dessa estrutura ainda tem todos os moradores que vão colocar coisas dentro das casas e ainda vai aguentar. É fantástico. É um conhecimento, não é? E a sabedoria, ela constrói a casa dela de uma forma eficaz, que não vai ser abalada. Como é que estão os alicerces da sua vida? Todos nós temos alicerces. Como é que estão os alicerces da nossa vida? Como é que está o fundamento do seu ser? Todo dia. Você já ouviu a frase? A minha família é a minha base? Já ouviu essa frase? A minha família é o meu alicerce, os meus filhos, o meu cônjuge. Você já falou essa frase? Pensa bem nisso. A sua família é o seu alicerce? Quem é que deve ser o nosso alicerce? Aonde nós devemos estar firmados? Salomão continua e diz que a sabedoria preparou um grande banquete. Preparou vinho, um bom vinho, não é um vinho de caixa, é um bom vinho. Preparou uma boa carne, na minha versão que diz carneou os seus animais, significa que matou os seus animais. Preparou uma boa carne. Quem come carne, uma boa carne. Delícia, não é? Rosinha por dentro. Eita, que horas são? Ih, ainda não dá para comer. Um bom vinho. Arrumou a mesa. Sabe aquela mesa bonita, farta? Você já arrumou uma boa mesa para receber alguém na sua casa? A sabedoria deixou tudo preparado. Por quê? Porque ela tem um objetivo. E o objetivo, olha só, versículo 3. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Ou seja, as servas da sabedoria são enviadas para convidarem a todos. Chamando do ponto mais alto da cidade. Para quê? Para que todos possam ouvir. Quer chamar a atenção? Vai para o ponto mais alto. E aí diz o que? Versículo 4. Quem é simples, volte-se para quê? Aos faltos de senso diz, olha que interessante, fala, venham todos os faltos de senso, todos os ingênuos,
Voltem-se para cá os simples. Se entreguem. O que Jesus falou sobre os pequenos? Alguém lê aí Mateus 19, 14. Mateus 19, 14. Lê alguém, por favor. Um de cada vez. Então Jesus disse: não proíbam que as crianças venham a mim, porque o reino dos céus pertence àqueles que são como essas crianças. Daqueles que são? Como essas crianças. Jesus quer o quê? Uma entrega total. E aqui a gente vê que a sabedoria, ela está convidando a todos o quê? Os ingênuos, os simples. Para quê? Para se entregarem, não os soberbos. Os soberbos têm muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Quantas pessoas simples, você vê pessoas que nem sabem falar direito o português e tem tanta sabedoria, é ou não é? Porque a sabedoria é diferente do conhecimento. E o que importa na nossa vida não é conhecimento, é sabedoria. E a palavra continua. E agora a gente vai ver no versículo 5 e no 6 uma sequência imperativa que mostra quais as atitudes que nós precisamos ter. Então o finalzinho do 4 fala: aos faltos de senso, ou seja, aos que não têm juízo, diz: vinde, venham, comam do meu pão, comam do banquete que eu preparei, bebam o vinho que eu fiz. Então, vinde, comam e bebam. 3 ordens, está à disposição. Em outras palavras, entrem e desfrutem. Aos estrangeiros que estão aqui, vocês já foram em algum casamento português? Pense num banquete. Pense como é que é um casamento português. As entradas, aqueles sites com várias coisas, sempre um camarãozinho com molho rosé, padrão, uns espetinhos, não quero fazer inveja para ninguém, mas eu e a Helene já fomos em 10 casamentos, somos padrinhos de 2 e eu fiz 1, mas também já fomos em 20 enterros, tudo tem uma contrapartida. Mas imagine o que é um casamento português. É surreal. Começa às 11 da manhã, acaba no outro dia. 2, 3, 4, 5. Teve um que a gente foi, que eu não acreditava que ia ter almoço. Porque os sites das entradas eram surreais. E aí, quando o familiar do noivo, a família toda nossa amiga, falou: vamos entrar agora para o salão, para o almoço, eu falei: mas que dia que a gente vai entrar lá? Porque agora não dá para entrar, não dá para comer mais nada. E aí a gente entra, e aí tem aquela fartura, aquele monte de garçom, aquele monte de gente, aquele monte de mesa, e é peixe, é carne, é peixe, é carne, é peixe, é carne. Você não consegue nem engolir que já está na mesa de novo. Interessante que um dos que a gente foi era 2 horas da manhã, sempre tem o que para finalizar? Caldo verde, não é? E aí, antes do caldo verde, começou um burburinho falando: vai ter um porco no espeto. Era 2 horas da manhã, hein? Imagine, a gente já tinha comido, sei lá, uns 10 quilos de comida. Aí eu falei: é brincadeira, né? Um porco no espeto 2 horas da manhã? E não é que tinha mesmo um porco no espeto? Quando a gente saiu, começou a servir as sandes. Aí o caldo verde foi só para você psicologicamente achar que você comeu couve, entendeu? E tá light. Não é? Só para você, assim, psicologicamente ir para sua casa, falar: terminamos bem, com uma verdurinha.
Agora imagine o banquete que a sabedoria nos proporciona. Um banquete feito pela sabedoria. O vinho feito por ela, a carne preparada por ela, a mesa posta pela sabedoria. Vocês acham que é pouca coisa? Que vai ser simples? Agora a gente tem os outros 3 imperativos, no versículo 6. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Ou seja, deixem a sua ingenuidade, a sua insensatez, deixa ela para trás. Ouça a sabedoria, não queira dar uma de esperto. Você já quis dar uma de esperto? Se estrepou, não se estrepou? Eu já quis, várias vezes, achando que sabia alguma coisa. E aqui a sabedoria está falando, deixa para trás. Vem, vivam, andem, vão em direção para onde? Pelo caminho do discernimento, do entendimento. O que Jesus disse em João 14,6? Podem falar. João 14,6. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho. E a sabedoria está falando, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Quem é que pode nos dar o entendimento verdadeiro da vida e das coisas? É Jesus Cristo. E aqui Salomão está falando, personificando a sabedoria, porque Salomão pediu uma única coisa para Deus, que foi o quê? Sabedoria. E Deus falou, é só isso que você quer? Então peraí que eu vou te tornar o homem mais rico dessa era. E ele foi. Então Deus, Ele quer que eu e você estejamos realmente dispostos ao quê? A aceitar o convite dele para a sabedoria, a comer do seu banquete, a beber do seu vinho, deixar para trás tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que faz com que a gente ache que a gente sabe alguma coisa. Nós não sabemos nada, essa é a verdade. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. Ele quer que a gente viva uma vida o quê? De sabedoria. Ele quer que a gente ande no caminho dele. Tem caminho melhor do que o caminho do Senhor? Às vezes o GPS, uma vez eu fui para um lugar e o GPS nos mandou numa rua. Eu falei, não é possível, esse GPS está querendo me sacanear. Só passava trator. Eu falei, Elane, está errado, não é possível. E ainda bem que eu não fui, porque o meu carro é baixinho, não como eu, mas é um pouco baixinho, né? E aí a gente virou numa outra rua e saiu lá no mesmo lugar. E às vezes, sabe o que a gente faz? A gente vai por esse tipo de caminho. Pelo caminho que é mais curto, que pode até ser mais bonito, mas é um caminho que vai nos prejudicar. E o Senhor, Ele quer nos dar o quê? A sua sabedoria. A sabedoria está gritando do alto. Gritando do alto, vem. E aí, interessante que ele vai começar uma observação sobre com quem você deve investir o seu tempo. Olha o versículo 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Ou seja, você quer responder, repreender o zombador, você quer corrigir o perverso? Não adianta, não perca tempo. Porque você vai receber um insulto como resposta, você vai se prejudicar. Você já viu quando o pessoal briga no trânsito? Todo mundo tem razão. Olha, enquanto briga, tá bom. O pior é quando tira a arma e dá um tiro por causa de nada. É melhor ficar vivo ou ter razão? Né? Então,
Vai perder tempo com quem não precisa? Não perca tempo não. Não repreendas o escarnecedor, versículo 8, para que não te aborreça. Por quê? Porque ele vai te odiar. Ele não vai crescer. Ele vai querer contentar com você. Mas aí o que a sabedoria fala? Ó, o finalzinho do versículo 8. Repreende o sábio e ele te amará. Olha isso. Repreende o sábio, aquele que está buscando a sabedoria do alto, e ele vai te amar. Olha o que a sabedoria está falando. Invista na repreensão em quem tem retorno positivo, favorável. Porque senão, só vai arrumar confusão. Olha como eu sábio, versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. Ou seja, o sábio, se você instruir ele vai ficar mais sábio. Ele vai crescer na sabedoria. E o justo, ele vai fazer o quê? Ele vai crescer na prudência, ele vai aprender muito mais. Nós precisamos focar naquilo que vale a pena nas nossas vidas. E não perder tempo com o que não tem jeito. Porque só vai ser o quê? Chateação. E para tudo isso acontecer, nós temos uma chave. Qual é a chave? O versículo 10. Olha o versículo 10. Alguém lê para mim, por favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? É você reverenciar a Deus. É você respeitar a Deus. É você amar a Deus. É você querer andar nos caminhos de Deus. Interessante que temer a Deus e amá-lo são coisas inseparáveis. É uma dupla, é um conjunto. Para quê? Para que a sua vida cresça em sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Você já foi imprudente? Se você é imprudente no trânsito, o que acontece? Você pode causar um acidente, é ou não é? Ou você pode sofrer um acidente, se você não está esperto com os retrovisores para ver o que está acontecendo por trás, é ou não é? Então, o conhecimento do santo é prudência, ele resulta em quê? Em discernimento. E a sabedoria, o que ela faz? Olha só, versículo 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. A sabedoria, ela multiplicará os seus dias. Ela vai tornar a sua vida mais longa. Se você for sábio, o benefício é seu. Versículo 12. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Ou seja, se você se tornar sábio, você só tem benefício. E o benefício é seu. Agora, se você desprezar a sabedoria, você vai sofrer as consequências. A escolha é de quem? É nossa. Porque a sabedoria ela está clamando do alto da cidade, para que todos possam ouvir, com um banquete, uma mesa posta com tudo que há de melhor, porque vem de quem? Vem do alto. A sabedoria que Salomão teve não foi ensinada em nenhum lugar. Ele só pediu sabedoria para Deus, o Criador, e Deus deu para ele. E como ele foi humilde no que ele pediu, Deus fez dele o quê? O homem mais rico da sua era. E mesmo assim, depois a gente vê que Salomão desagradou a Deus. Por quê? Porque é um homem pecador, assim como eu e você.
A grande questão é como é que nós nos arrependemos. Como é que é o nosso arrependimento para nós nos voltarmos ao Senhor, para nós entendermos que a sabedoria dele é a coisa mais valiosa que nós podemos ter. E muitas vezes parece que a gente está vivendo uma vida anestesiada. A gente está lá, ó, vai indo, né? Na onda. Você já ficou boiando lá no mar, ou numa piscina, ou num rio? E aí você só vai sentindo, não é gostoso aquela coisinha, ó? Ai, que delícia. Às vezes parece que a gente está assim na nossa vida, ó, boiando, e o balanço da água vai levando a gente até a borda ou até o fundo. E aí? Então a gente tem que estar o quê? Acordado, atento, clamando, buscando essa sabedoria. Meus queridos, que essa palavra faça diferença na sua vida. Lê Provérbios, é muito interessante. Talvez tenha coisas que você vai falar, nossa, mas eu não estou entendendo isso daqui. Olha, tem um monte de coisa que você vai ler na Bíblia que talvez você vai falar, não estou entendendo. Mas peça o que para Deus? Deus, me dá sabedoria para eu entender. Nós podemos ter, como muitos teólogos têm, o conhecimento de Gênesis e Apocalipse. Sabe quem conhece Gênesis e Apocalipse melhor do que eu e você? Satanás. Mas ele tem zero de sabedoria em relação à vida de Deus. E nós também podemos ter só conhecimento. Olha, o versículo tal diz aquela coisa, está na página 351, no lado superior direito. Se não pratica, é só o quê? Conhecimento. Mas essa palavra, que é inspirada por Deus, que fez homens e mulheres terem histórias maravilhosas para nos ensinar, quando nós lemos ela em oração, pedindo para que o Senhor nos ajude a entender, nós iremos adquirir a sabedoria do alto. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua sabedoria que está clamando nas nossas vidas todos os dias, para que a gente vá, para que a gente deixe para trás aquilo que não presta, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de nos achegarmos a Ti. Senhor Jesus, transforme a nossa vida, que nós possamos ir até o Senhor, que nós possamos participar desse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós desfrutarmos. Que nós sejamos ingênuos, simples como uma criança, para que possamos realmente nos entregar ao Senhor cada dia das nossas vidas. Protege as nossas mentes e corações, protege a nossa semana, que nós possamos refletir sobre quem Tu és e o que o Senhor tem para nós. Guarda-nos, Pai, agora, na continuidade desse domingo. Abençoa a mesa de cada pessoa aqui, de cada família representada, daqueles que ainda irão nos ouvir. Que haja suprimento, que o Senhor possa suprir todas as necessidades, que haja compartilhamento, que haja prosperidade, Pai. Em nome de Jesus é o que eu peço ao Senhor e agradeço. Amém.